Meio atacante do Paysandu pode reforçar o Goiás ainda nessa Série A do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero comentar aqui com vocês sobre supostamente essa brincadeira, iniciada por algumas páginas relacionadas à equipe do Paysandu. Perguntado também para o Arlen Menezes, em uma posição que inclusive o Goiás deve sim procurar até 2 jogadores para a sequência do Brasileirão. Será que pode pintar em Goiânia? Além disso, trazer seus detalhes sobre o seu contrato com o Paysandu, ele que só está por empréstimo de uma equipe do interior de Santa Catarina. Enfim, todos os detalhes sobre também como joga o José Aldo. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também o nosso canal de cortes, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, onde a gente pega ali os melhores momentos, se assim podemos dizer, de cada um dos vídeos e compila lá em no máximo 4 minutos para vocês. Fechado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês: nessa próxima quarta-feira tem Atlético Goianiense e Goiás, e você pode acompanhar ao vivo com alta qualidade de imagem e também de som pela GIM TV. Planos mensais de apenas R$30 por cada mês, inclusive para quem vier aqui do YouTube do Goiás News, você tem 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Lá, inclusive, você tem acesso a todos os conteúdos do Premiere, do Sport TV, da ESPN, do Fox Sports. Além disso, todos os outros canais, por exemplo, da Amazon Prime, da Netflix. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado sobre a GIM TV. Corre lá e não perca esse tempo, para você já assistir o jogo da Copa do Brasil. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre uma publicação, mas no sentido de zoeira mesmo. Foi da página do Lobos da Curuzu, lá no seu Facebook, uma das principais páginas ali também relacionadas à equipe de Belém, onde afirmou, se assim podemos dizer, que o José Aldo está em Goiânia negociando a transferência para o Goiás na próxima janela de transferências do mês de julho. Essa página da Lobos da Curuzu, na hora que eu já bati o olho mesmo, já percebi que era zoeira, porque eu já vi eles comentando sobre diversos assuntos sobre negociações, envolvendo principalmente Paysandu e Goiás. Os torcedores do Paysandu meio que tem aquela raivinha normal, nada assim de muito hate também não, por conta do Goiás ter tirado o Nicolas da equipe paraense lá na temporada passada. Então sempre que o Goiás procura ou sonda um jogador da equipe do Paysandu, já dá esse susto por conta da saída do Nicolas, que obviamente era um dos ídolos da história recente da equipe do Papão. Então essa página circulando um pouco sobre isso, o José Aldo, que obviamente estava em Goiânia. O Paysandu acabou jogando contra a Aparecidense nesse último sábado, a vitória boa da Aparecidense por 1-0 para afastar da zona de rebaixamento. Acabou que o Paysandu ficou treinando no centro de treinamentos do Goiás, na Serrinha. Inclusive recebeu a visita do Nicolas, nesta última semana. Enfim, é jogador que tem identificação muito grande com a equipe esmeraldina. Mas logo em sequência, o Magno Fernandes, que é um jornalista importante lá do futebol paraense, ele que é do site DOL e também na Rádio Clube Pará, ele confirmou que entrou em contato com o Arlen Menezes, o vice-presidente de futebol do Goiás, sobre essa possível vinda do meia José Aldo para a equipe esmeraldina por conta dessa grande circulação nas redes sociais envolvendo o seu nome. Segundo o dirigente do Verdão, não há nenhuma procedência, ou seja, apenas uma brincadeira relacionada à equipe do Goiás, envolvendo ali o Paysandu também. Será possível isso? Eu até pesquisei um pouquinho mais, não consegui nenhum tipo de resposta sobre um eventual interesse na contratação do próprio José Aldo, mas fato é, o Goiás irá buscar pelo menos 2 jogadores para essa posição de meio de campo nessa sequência da Série A. Um com a característica bem próxima do José Aldo, fazendo essa função como um camisa 10, e outro como um segundo volante, que também encaixa nessa posição do José Aldo. Acho que é um jogador assim muito versátil. Quero trazer também para vocês em nosso vídeo de hoje sobre as suas características de jogo. Então pode ser que no fundo tenha uma verdade sobre essa questão. Não estou garantindo que o Goiás irá procurar o José Aldo ou um outro jogador do Paysandu, mas fato é que pelo menos 2 jogadores desta mesma posição do jovem atleta de 23 anos deverão ser anunciadas até o dia 18 de julho para a sequência da Série A. O Goiás, que para a janela de transferências que reabre no dia 18 de julho, deve buscar aproximadamente entre 5 a 6 reforços para a sequência da primeira divisão. Isso porque, até o momento apenas o lateral esquerdo Sávio já está acertado, inclusive apresentado na equipe esmeraldina. A tendência ali que, segundo informações do Imprensa Verde, o próprio presidente do Goiás já deu entrevistas falando a respeito desse assunto, deve chegar um primeiro volante ou um segundo, jogadores que têm essa característica de uma boa saída de bola, além disso de um camisa 10 e pelo menos mais 2 jogadores pelas beiradas do campo de maior velocidade. Acho que pode pintar também ou mais um zagueiro ou propriamente mais um centroavante, depende muito das opções que devem aparecer no mercado, principalmente aqui no futebol brasileiro. Enfim, até mesmo em relação
ao contrato do José Aldo. Muitos torcedores do Paysandu, inclusive, se preocuparam bastante, porque ele não pertence ao Paysandu, ele só está emprestado para essa Série C do Campeonato Brasileiro. Seu vínculo ainda é do Guarani de Palhoça, clube do interior do estado de Santa Catarina. Seu vínculo com o Paysandu só até agora, no mês de dezembro de 2022, e o seu contrato com o Guarani também, pelo que eu apurei, vai só até dezembro da próxima temporada, em 2023. Um jogador que, inclusive, né, outros grandes canais relacionados às equipes do futebol paraense garantiram que no mês de abril houve uma sondagem tanto da Ponte Preta quanto também do Bahia para contar com o jogador para a sequência da Série B, ou seja, já especulado em clubes maiores, inclusive, né, em maiores no questão de divisão, ainda nesse começo de temporada. Inclusive, o canal acabou, o Quem Diz Queiroz, né, o nome do canal, com mais de 12 mil seguidores, ele acabou confirmando também que pode existir uma possível cláusula de liberação do meia José Aldo para outros clubes de divisões superiores, né? O que isso quer dizer? Ele estava no Guarani de Palhoça, foi emprestado para o Pelotas, onde disputou a segunda divisão do Gauchão, e depois daquilo foi repassado ao Paysandu. Ou seja, foi um reempréstimo de um empréstimo, né? Realmente uma bagunça envolvendo essa negociação no interior do Rio Grande do Sul, junto de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e também com a equipe do futebol paraense. Pode existir essa cláusula que tem uma liberação automática para clubes que estão em divisões maiores do que o Paysandu. O Paysandu, que é o vice-líder da Série C do Campeonato Brasileiro nesse momento. E como joga o José Aldo? Gostei demais do jogador, tem só 23 anos de idade, ele que inclusive tem passagens nas categorias de base do Palmeiras, na equipe Sub-19 em 2017 e também no Internacional na temporada seguinte. Jogador que inclusive no Sub-19 do Palmeiras havia disputado 7 jogos, né, com 3 gols marcados. Atleta que nessa temporada costuma atuar mais como um meia ofensivo, mas também pode fazer uma função como um segundo volante, né, um segundo homem no meio de campo. Ele não é aquele primeiro cara de marcação, mas por exemplo no Paysandu, né, ainda nessa temporada de 2022, ele atuou, por exemplo, com o Ricardinho, aquele jogador em Ceará, ex-Botafogo, que obviamente era o camisa 10, e o José Aldo atuando juntamente com ele, participando das questões tanto ofensivas quanto também na parte defensiva da equipe do Papão. Jogador que eu gostei demais, tá bom? Ele tem uma boa finalização de longa distância, bate muito bem na bola, principalmente nas questões de escanteio e também, né, na sua criação de jogadas. Tem bom lançamento, costuma receber aquela bola para saída de jogo. Enfim, um jogador que tem essas características de um camisa 10. Acho que pode ser uma opção para o Goiás? Acho que sim. Não é a solução para o meio de campo esmeraldino. Volto a repetir, o Goiás, principalmente para essas janelas de transferências agora do mês de julho, tem que ser bem cirúrgico nas suas contratações. Chegar pelo menos 3 jogadores para resolver, para ser titular, por exemplo, já desde o início. Um camisa 10 precisa sim chegar, um jogador para esse meio de campo, um atleta pelas beiradas do campo e pelo menos, né, o lateral esquerdo já está fechado com um Sávio. Então, na minha opinião, se fosse para o comecinho do ano, era uma contratação mais viável. Agora o Goiás precisa ser mais efetivo nas suas buscas, mas não estão descartadas. Eu, particularmente, prefiro que o Goiás traga um atleta com esse perfil do José Aldo, jovem, buscando o seu crescimento na carreira ainda, do que um medalhão vindo do futebol, por exemplo, da Arábia Saudita, ou lá do mundo árabe mesmo, ou propriamente em outros grandes clubes, né, aqui dentro do futebol brasileiro. Eu prefiro esse tipo de contratação, porque a chance de virar um outro atleta, mais um medalhão sem muito destaque, é realmente muito grande, né? Então eu prefiro esse tipo de perfil de contratações e que obviamente podem agregar tanto na questão financeira, que é bem mais barato do que outros atletas que já estão, por exemplo, disputando a Série A do Brasileirão, quanto também podendo render bons frutos futuramente. Gostei do que vi do jogador, que até esse momento possui 23 jogos na temporada, com 3 gols marcados e mais 2 assistências. Ele que na Série C entrou em campo 9 vezes e já possui 2 gols. Marcou ali na vitória diante o Manaus por 2-0 na Curuzu e também diante o Atlético Cearense, vitória por 5-0. Na final do Campeonato Estadual, inclusive marcou um gol ali diferente, né? Meio que um gol de letra, de calcanhar, diante a equipe do Remo, né, no clássico Repá, na vitória do Paysandu por 3-1. Então o Goiás, mais uma vez, né, interessado em um jogador, né, da equipe do Paysandu, que costuma marcar gols diante do seu rival. Foi assim também na temporada passada na Série C. Acho que é um atleta interessante para o Goiás ficar de olho para a sequência da temporada. Volto a dizer, não estou garantindo que o Goiás vai procurar o atleta, mas que no meio dessa brincadeira pode ter sim um fundo de verdade, principalmente para a sequência do ano. Ele que está no Paysandu desde a Série C,
do ano passado, fez até alguns jogos interessantes, 8 partidas no total, 1 gol marcado, mas evoluiu demais, tanto na sua questão de jogo, até mesmo entrosamento juntamente com seus companheiros para a sequência do ano. Foi inclusive eleito por alguns jornalistas como um dos melhores jogadores da disputa do Campeonato Paraense. Enfim, no ano passado ele tinha iniciou o ano no Portimonense, lá em Portugal, no time sub-23, depois passou rapidamente pelo Pelotas e reemprestado ao Paysandu. Como eu disse, também tem passagens nas categorias de base do Internacional e também do Palmeiras, inclusive com bastante destaque. Jogador que é revelado, né, nas categorias de base do Guarani de Palhoça, lá do interior de Santa Catarina. Eu gostei do que vi do José Aldo, quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários, se você já viu, né, um lance dele, enfim, ou até mesmo, né, dessa questão de brincadeira do Paysandu, dessa página do Paysandu, né, obviamente não o perfil oficial, se pode, inclusive, ter alguma coisa relacionada com a outra. Enfim, acho que poderia ser uma opção interessante para esse meio de campo do Goiás, que conta com jogadores muito parecidos, né? Em camisa 10, Goiás não tem praticamente nenhum. O Luan Dias é mais como um meia esquerdo, enfim, um atleta que vem ajudando nessa reta final de primeiro turno do Brasileirão, mas o restante em relação aos volantes muito parecidos, né? Auremi, Felipe Bastos, Matheus Salles, enfim, acho que pode ser uma opção diferenciada para esse time esmeraldino. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre quais posições o Goiás deve se reforçar para a sequência da Série A e se o José Aldo, claro, poderia ser uma boa opção. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça também de deixar seu like, seu comentário para ajudar em nosso engajamento e conferir também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!